De maneira mais resumida, vamos tratar agora de uma outra técnica em que não desejamos que ocorra eletrólise, que é a condutimetria ou a condutometria, que igualmente se presta para titulações como a potenciometria. Desde já, é importante notar que a seletividade das técnicas potenciométricas é maior do que a das técnicas condutimétricas, vez que nas condutimétricas nós estamos enxergando todos os íons que contribuem para a condutância em solução, enquanto que nas potenciométricas nós determinamos apenas a espécie a qual o eletrodo indicador escolhido apresente resposta. É impressionante a faixa de condutividade que é oferecida pelos materiais que a gente encontra nos laboratórios ou mesmo no dia a dia. Vejam que mercúrio metálico tem uma condutividade de 10.000 Siemens por centímetro. Quando nós chegamos no ácido nítrico, nós já estamos em 865 milisiemens, ou seja, 0,865 Siemens. E à medida que nós passamos para a água do oceano, KCl, água de abastecimento, água de caldeiras ou água pura em equilíbrio no ar, no caso da água pura em equilíbrio com CO2 do ar, nós já estamos em 1 microsiemens, 1 vezes 10 na menos 6. Ou seja, nós já cobrimos 4 mais 6, 10 ordens de grandeza. Mas a água pura isenta de CO2, ela tem uma condutividade cerca de 20 vezes menor do que aquela que está em contato com o CO2 do ar, devido à dissolução desse gás e ionização parcial formando bicarbonato. Já o vidro alcança condutividades de até menos 10 microsiemens, 10 na menos 10 microsiemens por centímetro. E se nós formos para um solvente orgânico completamente aprótico e apolar, como o benzeno, chegamos a 10 na menos 12 microsiemens. Vamos nos limitar essencialmente a eletrólitos fortes e fracos dissolvidos em meio aquoso. E aqui mesmo nós temos uma figura em que a condutividade dessas soluções em concentração bastante diluída, chegando no máximo a 0,1 mol por litro, são comparadas. No caso do HCl, temos uma inclinação elevada, chegando facilmente aí a 4 ou 5 vezes superior à do KCl, enquanto que a do ácido acético sobe rapidamente no início, de maneira parecida com a do HCl, para depois tender a um patamar. Vocês, obviamente, já perceberam que o ácido acético, por ser fraco, vai acabar não contribuindo tanto com a formação de íons, à medida que a concentração dele em solução aumenta e reprime a dissociação. Enquanto que, quando ele está extremamente diluído, aí ele se encontra predominantemente dissociado. Para fazer as medidas, nós temos aparelhos de laboratório que se assemelham aos condutivímetros, aparelhos de bancada, que têm então os recursos para medir uma ampla faixa de condutividades, inclusive tem memórias, permite calibrar soluções, tem sensor de temperatura para fazer compensação de temperatura, e também tem eletrodos que podem ter diferentes dimensões para soluções com menos íons ou com mais íons, dependendo do caso. E há também equipamentos portáteis, não muito maiores do que uma caneta, que podem ser utilizados em campo para realizar esse tipo de medida, ou mesmo para fazer uma titulação. A unidade de medida da condutância é o Siemens, corresponde ao inverso da resistência, que é medida em ohms, ou seja, em alguns livros vocês vão encontrar ohms na menos 1 como unidade de medida de condutância.
O símbolo usado tipicamente é o G maiúsculo, mas há livros que preferem utilizar o L. Para relacionar condutância com a condutividade de uma solução, de uma espécie química dissolvida, nós temos que levar em conta a área dos eletrodos e também a distância entre eles. Então, nós podemos dizer que o G é igual a 1 sobre o ρ, onde o ρ é a resistividade, multiplicado pela área efetiva do eletrodo, dividida pela distância entre eles. No caso da condutividade, a letra K substitui 1 sobre a resistividade. E a letra θ acaba sendo usado como constante da célula. Então, esses são os símbolos mais adotados. Mas, como eu já disse, há casos em que a constante K é substituída pelo G e a constante da célula pelo K maiúsculo. Então, tome muito cuidado com o livro em que vocês forem estudar para ver qual é a nomenclatura, qual é a simbologia que está sendo usada para evitar confusão. As células de condutividade, em geral, são constituídas de duas placas paralelas que podem ter formato de disco ou de lâminas retangulares. A distância entre elas e a área vai depender de qual é a faixa de condutividades que se deseja trabalhar com mais frequência e com mais precisão. Em geral, elas são montadas em tubos de vidro e ficam protegidas do contato e por isso mesmo precisa apresentar um orifício acima das lâminas para que o líquido possa entrar nessa região e proporcionar a medição da condutividade. Escolha então a constante de célula mais apropriada para a região em que normalmente este equipamento será utilizado. Ou então, ao comprar um equipamento desse, encomende células com diferentes constantes para que esse material possa ser utilizado numa ampla gama de aplicações. Uma vez medida a condutividade de uma solução, condutividade K, podemos chegar na condutividade molar, expressa em Siemens, centímetro quadrado por mol, simplesmente multiplicando o K por 1000 e dividindo pela concentração. Por que multiplicamos por 1000? Porque agora nós estamos falando de volume em centímetros cúbicos, enquanto que a concentração foi expressa em mol por litro. 1 litro tem 1000 centímetros cúbicos. Precisamos então fazer essa multiplicação. Se tivermos já a condutividade molar de alguma espécie obtida de uma tabela, basta pegar a concentração em mol por litro que desejarmos, dividir por 1000 para encontrar o K que seria esperado para essa solução. Então, a medição da condutividade K de uma solução de um eletrólito forte ou mesmo fraco possibilita determinar a concentração se for conhecida a condutividade molar, ou ao contrário, determinar a condutividade molar se conhecida a concentração. À direita temos mais dois equipamentos, um de laboratório e o outro portátil. Observem que no de cima está nítido à distância que os eletrodos são pretos. Por que eletrodos pretos, sendo que platina normalmente é polida com cor metálica clara? Porque se quer aumentar a área de contato entre o eletrólito e o eletrodo, e para tanto se usa um procedimento chamado de platinização do eletrodo, a aplicação de uma camada de platina fosca sobre a superfície, visando aumentar a área de contato, o que é importante, como nós veremos um pouquinho mais à frente. A medição de condutância, ela não pode ser realizada com a aplicação de uma diferença de potencial constante entre os eletrodos.
porque para manter a migração dos íons em solução, tem que haver transferência heterogênea de carga nos eletrodos, ou seja, tem que haver eletrólise tanto no cátodo como no ânodo, senão não vai passar corrente pelo sistema. Ocorre que, às vezes, a velocidade de transferência dos elétrons para a solução, por meio de reações de óxido-redução, acaba sendo o fator determinante, e não a migração dos íons em solução, que é o que nós queremos medir para chegar na condutividade. Qual foi a solução encontrada? Uma delas é utilizar um sistema de 4 eletrodos, em que a eletrólise ocorre nos eletrodos mais extremados, mais distantes um do outro, e a condutância é medida entre os 2 eletrodos centrais. Mas isso complica. Nos equipamentos comerciais para uso em laboratório se utiliza sempre a medida de condutância com 2 eletrodos. E para conseguir fazer isso, somente aplicando corrente alternada. Tipicamente, a frequência usada é de 1 kHz, podendo ser diferente, mas típica é 1 kHz. O que isso significa? Que 1000 vezes por segundo nós vamos inverter os polos. 1000 vezes nós teremos o cátodo de um lado e o ânodo do outro, e desta maneira, antes que o potencial atinja um valor capaz de promover a oxidação ou a redução de alguma espécie, já estará ocorrendo a inversão do potencial. Ou seja, os íons vão migrar em sentidos de vai e vem dentro da célula, e nos eletrodos nós vamos ter um acúmulo de carga como se fosse um capacitor. Lembram-se das aulas de física, que é possível acumular cargas no capacitor sem que, desde que não seja atingido o potencial suficiente, sem que haja eletrólise. Esse é o processo utilizado. Como vocês podem ver aqui do lado, tem uma animação, um GIF animado que ilustra esse aspecto. Por ser difícil determinar a área geométrica dos eletrodos e a distância entre eles, costuma-se, nos laboratórios, calibrar a célula de condutância contra uma solução de KCl com condutividade capa bem conhecida, e trabalhando tipicamente a 25 graus, ou, se o aparelho dispuser, correção automática, vez que, em média, a temperatura influencia em 2% por grau a condutividade da solução. No caso de se trabalhar com células de diferentes constantes, para trabalhar em diferentes regiões de condutância, a condutividade também pode ser escolhida aqui para que seja compatível com a faixa da célula. Tipicamente se trabalha com soluções 0,1 ou 0,01 mol por litro, porque essas também são menos influenciadas, por exemplo, por dissolução de CO2 do ar nesta solução usada para a calibração. Observem que interessante, na última coluna, nós temos a condutividade molar. Então, a partir da condutividade capa da solução, nós calculamos a condutividade molar. Ela deveria ser constante. Condutividade é dada em mol por litro, Siemens, centímetro quadrado por mol. Deveria ser constante, mas se observa um pequeno decréscimo com o aumento da concentração, e ao passar de 0,1 mol de KCl para 1 mol por litro, esse decréscimo ficou bem mais acentuado. Vejam que ele foi se acentuando de uma potência de 10 para outra. Novamente, nós temos aqui a influência das interações iônicas, que tem que ser levadas em conta, como veremos mais à frente. Dizer que capa aumenta cerca de 2% por grau Kelvin é uma aproximação, vez que esse coeficiente angular depende, esse coeficiente térmico depende da espécie e depende da região de temperatura também, como nós podemos ver nesta curva aqui representada, que foi determinar com grande exatidão
vez que corresponde à solução para calibração de células de condutividade com KCl, nesse caso 0,01 molal. Molal porque é quilogramas de KCl por quilograma de solvente. Então essa constante é ligeiramente diferente da que nós demos na tabela anterior, que era em mol por litro, que é a unidade mais familiar no laboratório químico. Veja então que o coeficiente angular varia um pouco com a temperatura e que os pontos experimentais podem ser unidos muito bem com essa equação quadrática que eu ajustei aqui com a ajuda do Excel. Na tabela das condutividades do KCl em diferentes concentrações, nós já vimos que a condutividade molar decresce levemente à medida que a concentração de KCl aumenta, devido ao crescimento das interações iônicas. Aqui nós podemos observar que mesmo HCl, um ácido forte, ou KOH, uma base forte, nenhum deles consegue escapar desse efeito. Quando nós estamos na região de 10 na menos 8, 10 na menos 7, 10 na menos 6 mol por litro, a condutividade molar é perfeitamente constante. Mas à medida que nós avançamos na região de 10 milimolar, passando para 100 milimolar, nós já observamos um decréscimo acentuado e quando se chega em 1 mol por litro ou acima disso, a queda é brusca. Tal como já ocorria nas medidas potenciométricas, a distância entre os íons diminui muito. O número de moléculas de água entre os íons diminui muito. E com isso, a probabilidade de cátions e ânions interagirem e a intensidade dessa interação aumenta muito. E elas, uma vez interagindo, são menos sujeitas a migrar essas partículas sob efeito do campo elétrico. Claro que para espécies que se dissociam pouco, como ácido acético ou hidróxido de amônio, esse fenômeno se dá em concentrações muito mais baixas por motivos mais bem conhecidos, que são relativos à dissociação do próprio ácido, que é fraca. Por se tratar de ácidos fracos, nessa região aí de 10 na menos 5 mol por litro, mais ou menos metade já se encontra protonado. Aliás, essa curva descreve perfeitamente a porcentagem de ácido acético que se encontra dissociada e protonada nas diferentes concentrações em solução. Seria fácil, nesta curva, determinar onde que se está meio a meio protonado e desprotonado e assim poder determinar a constante de protonação. É uma das utilidades que nós encontramos nas medidas condutométricas que permitem esse tipo de determinação, tal como as medidas potenciométricas. A condutividade molar limite, obtida por extrapolação à concentração nula, ela é constituída da soma das contribuições do cátion e do ânion presente, cada um deles contribuindo com a sua respectiva carga. Então, determinando as condutividades de inúmeros sais, foi possível distinguir quanto é a contribuição de cada um dos íons e com isso organizar tabelas de condutividade iônica molar, como essa que nós temos aqui apresentada. Então, olhando nessa tabela e aplicando a carga da espécie, no caso, por exemplo, para conseguir calcular a condutividade molar do sulfato de cobre, nós temos que lembrar que a carga do sulfato é 2 e a do cobre também. Enquanto que num cloreto de bário, a carga do bário é 2, mas nós vamos ter 2 cloretos presentes. Então, esses fatores têm que ser levados em conta na hora de fazer a soma para calcular a condutividade molar a partir das condutividades iônicas dos seus componentes. Essa tabela, então, é muito importante e o que nós observamos nela
é que o H+, o próton hidratado e o OH-, eles apresentam uma condutância anomalamente alta comparada a todos os demais íons, como vocês podem verificar. Os íons monovalentes, cátions e ânions, têm sempre condutividades nessa faixa aí de 50, 60, 70, tirando o lítio, que por ser mais hidratado tem mais dificuldade de se movimentar em solução, apesar de ser um íon menor. Vocês vão ver isso novamente na eletroforese capilar, onde a separação dos íons se dá em função das suas condutividades iônicas molares convertidas em mobilidade iônica. No fim é a mesma coisa. Então é muito importante essa tabela para fazer previsões aqui de condutividade e na eletroforese capilar para entender como se dá a separação dos íons em função da mobilidade dos íons. Há fortes evidências teóricas e experimentais de que o íon H+ não precisa se movimentar a longa distância dentro da solução como precisam fazer os demais íons. Simplesmente existe um tunelamento de ligações de hidrogênio. Você tem um próton hidratado que acaba se ligando a uma molécula de água vizinha e transfere o próton para essa molécula vizinha, que passa então a ser um H3O+, e assim por diante. Então, dessa maneira, ele não precisa se deslocar fisicamente no meio viscoso que é a solução para alcançar a direção do outro eletrodo. Já vimos então como calcular a condutividade de uma solução composta de um cátion e um ânion. E se nós tivermos uma mistura com mais componentes presentes, como é que a gente pode proceder? Basta simplesmente fazer a somatória da contribuição de todos os íons, multiplicando a condutividade iônica molar de cada um deles pela sua respectiva concentração. Se as concentrações forem relativamente altas, ou seja, se a força iônica for relativamente alta, já sabemos que vamos errar um pouquinho, vez que estaremos ignorando as interações iônicas ao trabalhar diretamente com as condutividades iônicas molares obtidas à diluição infinita. Mas isso não vai alterar previsões para, por exemplo, esquematizar curvas de titulação condutométrica. Por que a titulação é tão importante na condutometria? Porque nós não temos como fazer medidas diretas e determinar concentrações de íons seletivamente em misturas de eletrólitos, diferentemente da potenciometria, como eu já mencionei. O que nós podemos estimar é a carga iônica total, imaginando que a solução não esteja nem muito alcalina nem ácida, porque aí nós vamos errar sem saber a concentração de H+. Se medirmos também o pH, sim, aí podemos descontar a contribuição do H+, e calcular quanto existe na somatória dos demais íons. É muito comum usar esse critério, por exemplo, para água de chuva, ou mesmo para água potável, tentar estimar o conteúdo iônico, ou até o total de sólidos dissolvidos. Existe um parâmetro na caracterização de água que chama TDS, que é o total de sólidos dissolvidos em solução. Muito bem, então sempre podemos fazer a somatória das contribuições individuais para calcular a condutividade de uma solução e podemos também estimar o grau de ionização para ver de quanto está contribuindo uma espécie que não está completamente dissociada. Já mencionei antes que isso também pode ser feito com auxílio do programa CurtiPot. Ele tem um módulo que se chama distribuição, que permite fazer esse cálculo, e aí a gente pode utilizar essa informação aqui na hora de calcular a condutividade de uma solução. Nesse gráfico, ilustramos o caso mais conhecido de titulação de um ácido forte com uma base forte, somando a contribuição de todas as espécies presentes na forma ionizada ao longo dessa titulação. O
titulado inicial é o ácido clorídrico, que se encontra completamente dissociado, portanto, teremos consumo de H+, à medida que se adiciona OH-, e a curva do H+, vai declinar até o ponto estequiométrico. A partir do ponto estequiométrico, já encontraremos um excesso de OH- crescente com o volume adicionado. Ocorre que a condutividade iônica molar do OH- é menor do que a do H3O+, por isso o coeficiente angular vai ser menor. O cloreto que estava presente no início da titulação estará presente também no final, não sofrerá nenhuma alteração. Da mesma maneira, o sódio que vem com o titulante, ele vai crescer continuamente com o volume de hidróxido de sódio adicionado. E a curva resultante será simplesmente a soma de todas essas contribuições. Muito importante notar que o cloreto não vai ficar na mesma concentração do começo ao final da titulação, a não ser que o titulante seja muito concentrado comparado ao titulado. Ou seja, se nós titularmos 100 ml de titulado com 1 ml de titulante, nós vamos ter uma diluição de 100 para 101 ml, o que vai ser desprezível. Mas isso não costuma ser o fato na prática. É muito comum nós titularmos 50 ml com uma bureta de 50 e chegarmos ao ponto estequiométrico na metade da bureta, ou seja, 25 ml, o que representa uma diluição de 50%. Essa figura mostra de forma convincente a necessidade de aplicar correção de volume durante uma titulação condutométrica para que se possa obter segmentos de reta. A curva em marrom, identificado por G, ela é fácil de entender. Quando nós já adicionamos 20 ml de NaOH sobre 20 ml de HCl, nós já dobramos o volume, ou seja, até o ponto estequiométrico em 20 ml, a condutância caiu já a metade do que deveria ser devido à diluição. E quando nós chegarmos à adição de 40 ml de titulante, nós já estamos com 60 ml na célula, ou seja, já temos uma condutância que será 1/3 da que seria medida na ausência de diluição. Então basta tomar o volume inicial mais o volume adicionado, dividido pelo volume inicial, que vai dar um número maior do que 1, multiplicar a leitura experimental por esse fator, para obter a condutância corrigida e, ao plotá-la, obter então o comportamento esperado da curva que facilita a obtenção da intersecção. Nesta figura, simulada com auxílio do programa Curti-Potts-Conde, nós vemos que a titulação de ácidos relativamente fortes, não tão fracos como o dicloroacético, que tem pKa 1,3, pode ser feita por meio da localização da intersecção das duas retas com relativa facilidade. Da mesma maneira, ácidos já um pouco mais fracos, como o acético ou o bórico, então qualquer coisa entre pKa 4 e 12 pode ser obtido com alguma facilidade, apesar de aqui os coeficientes angulares já não serem tão diferentes. Mesmo assim, é possível fazer um ajuste de reta satisfatório. Já para ácidos na faixa de pKa de 2 a 4 ou 3,5, não é tão fácil, vez que a região retilínea é menor. No selênico, por exemplo, se vocês utilizarem a parte inicial da reta, vocês vão achar um resultado completamente errado. Teria que ser na região final. Nos livros, normalmente isso é omitido. Se fala diretamente de ácidos fracos ou de ácidos fortes. Não se fala de ácidos com pKa nessa região de 2 até 4 ou 3,5, onde há certa dificuldade em localizar o ponto estequiométrico simplesmente ajustando retas. Porém, com o programa Curti-Potts-Conde,
é possível fazer um ajuste na curva completa. E aí sim, mesmo nessas curvas suaves, é possível encontrar a concentração dos constituintes. No caso, se a base forte já tiver sido previamente titulado, nós vamos encontrar a concentração do ácido que está sendo titulado. Nos livros sempre se mostra que também, tal como sendo fácil titular um ácido fraco com base forte, pode-se titular uma base fraca com auxílio de um ácido forte. Nesse caso aqui, até colocando a base fraca na bureta e o ácido forte sendo titulado. Vejam que interessante. Normalmente não vai se utilizar hidróxido de amônio como titulante, porque a concentração se mantém muito estável. Mas essa inversão pode ser utilizada. Pode-se tanto titular o hidróxido de amônio com um ácido forte padronizado, e aí nós teríamos primeiro uma condutividade constante e depois uma subida rápida, como pode-se fazer da maneira como aqui está representado. O que ninguém faria numa titulação potenciométrica é titular um ácido fraco com uma base fraca, ou vice-versa. E aqui, na condutometria, isso é perfeitamente factível e permite a localização do ponto estequiométrico. Então, essa é uma aplicação interessante que está fora do alcance da titulação ácido-base convencional. Vejam que, no início, o ácido fraco está pouco dissociado, então existe uma leve condutância. Em seguida, à medida que se adiciona a base, no caso o hidróxido de amônio, nós vamos ter a protonação do NH3 formando NH4+, e com isso vamos ter a liberação do ânion conjugado ao ácido fraco, e com isso a condutividade vai aumentando. Já temos duas espécies com carga que vão contribuir para essa subida. E quando houver excesso de titulante, no caso o hidróxido de amônio, como ele é muito pouco dissociado, dali para frente a condutância da solução, ou a condutividade, vai se manter constante. Em casos favoráveis, pode-se até fazer a titulação simultânea de dois ácidos presentes, desde que um seja fraco e outro seja forte. Nessa curva nós observamos isso. O início da titulação é como se estivéssemos titulando o HCl. Depois do primeiro ponto estequiométrico, nós temos um comportamento similar, por exemplo, ao de um ácido fraco, como o acético ou bórico. E depois do segundo ponto estequiométrico, vai depender do titulante. Se for hidróxido de sódio, teremos um aumento no coeficiente angular. Se for hidróxido de amônio, teremos uma condutividade constante dali para frente, vez que essa espécie se dissocia minimamente. Novamente, observem que nós escrevemos G-cor, G corrigido. Ou seja, nós estamos multiplicando pelo volume adicionado mais o inicial, dividido pelo inicial, para que os segmentos de reta sejam mais facilmente delineados. Esse exemplo de titulação de um ácido acético, ou seja, um vinagre adulterado com ácido clorídrico, é bastante interessante pelo fato de se ter sobrepostas as curvas de titulação potenciométrica e condutométrica. Observem que as adições de volume de hidróxido foram feitas com incrementos constantes de volume, o que é favorável para a titulação condutométrica, mas é inadequado para a titulação potenciométrica, onde na região das inflexões nós necessitamos de mais pontos. Então, para esse exemplo aqui, entre 4 e 5 ml teria sido necessário obter mais pontos se a gente quisesse usar a potenciometria, e entre mais ou menos 9, em torno de 9 ml também haveria necessidade de mais dados experimentais, e aí sim seria possível também, com a curva
potenciométrica e auxílio do programa Curti-Pot, chegar a um resultado comparável. Mas vejam que a titulação condutométrica, nesse caso, é mais prática, porque vocês não precisam se preocupar com variação dos incrementos de volume. Simplesmente usando incrementos iguais de fora a fora, vocês conseguem delimitar bem os pontos estequiométricos para o ácido forte, titulado primeiro, depois para o ácido fraco, dali para frente é excesso de titulante. Se vocês pensarem, mas parece que a condutometria, as titulações condutométricas servem somente para ácidos e bases? Não, elas também podem ser usadas para titulações de precipitação. O importante nesse caso é que haja suficiente variação no coeficiente angular das curvas, no segmento de reta que precede o ponto estequiométrico e o segmento de reta posterior ao ponto estequiométrico. Isso aqui precisa ser analisado. Nesse exemplo aqui, nas primeiras duas condições, as curvas são bem nítidas. Quando a condutividade iônica molar de A+, é muito maior do que a de C+, fica bem nítido. Quando é igual, também ainda, porque na hora do excesso nós temos uma subida da curva. Porém, quando a condutividade de A- é menor do que a condutividade iônica molar de C+, desculpe, A+ e C+, nesse caso pode haver situações em que é muito difícil de obter com precisão o ponto estequiométrico. Como desafio final da nossa aula, para que vocês raciocinem um pouco, imagine uma situação em que se tem uma mistura de ácido forte, ácido fraco, um sal de cobre, um sulfato de cobre, e nós queremos titular e resolver as concentrações dos constituintes simplesmente por titulação condutométrica por adição de NaOH. Para resolver esse problema, vocês vão ter que fazer a soma das contribuições individuais de cada componente. Ou seja, de início, vocês vão ter que considerar o decréscimo do H+ do ácido forte, que vai levar a uma curva, uma reta declinante. E depois disso, teremos a neutralização do ácido acético à medida que o acetato for sendo liberado e o H+ for sendo consumido pelo hidróxido que está sendo adicionado. Então vamos ter um coeficiente angular ligeiramente ascendente. Nesse ponto, o meio vai começar a ficar alcalino, porque já acabamos com H+ do ácido clorídrico e do ácido acético. À medida que o meio fica alcalino, o cobre começa a precipitar na forma de hidróxido de cobre. Como nós estamos retirando essa espécie da solução, vai haver um ligeiro declínio na reta ou na curva observada experimentalmente. E com isso temos então uma intersecção de retas novamente entre o final da titulação do ácido acético e o início da titulação de hidróxido de cobre. Para chegar na concentração de hidróxido de cobre, nós vamos ter que observar o ponto estequiométrico que ocorre quando colocarmos o excesso de NaOH. A curva completa está aqui desenhada, mas é interessante que vocês raciocinem antes de olhar para ela. Para concluir, vamos então elencar algumas vantagens e desvantagens das titulações condutométricas. Elas são apropriadas, então, para ácidos e bases fortes e fracas, ou mesmo muito fracas. Tem algumas condições intermediárias em que a gente obtém curvas que não são tão favoráveis. Para ácidos e bases muito fracos, a precisão é superior à da potenciometria. Misturas de ácido forte e fraco, em alguns casos favoráveis, também podem levar a excelentes resultados. A faixa dinâmica de concentrações ela é muito ampla. Nós podemos trabalhar com soluções bem diluídas e até soluções mais concentradas. Nas mais diluídas, temos que tomar cuidado com a presença de CO2, seja na amostra, seja no titulante,
porque vai causar interferência. Essa interferência do CO2 dissolvido também é sentida na potenciometria. Quando nós fazemos titulações com soluções diluídas de hidróxido, ou que ficarem estocadas durante muito tempo em frasco de plástico que é permeável ao CO2, nós vamos ter inflexões menos nítidas, ou aqui maior curvatura. E isso é muito importante. Aliás, dá para simular no curtipot para se convencer de como isso faz diferença. Certas titulações de precipitação, de complexação, e especialmente as de óxido-redução, acabam resultando em segmentos de reta com pouca diferença no coeficiente angular e por isso mesmo resultando em intersecções imprecisas. Para certos pKa's de ácidos fracos também obtém-se regiões curvas e nesse caso só fazendo o ajuste por regressão não linear múltipla com o programa curtipot-conde é que se pode chegar a bons resultados. Na base de regressão linear com Origin ou com Excel, não é possível resolver essas situações. A presença de eletrólitos já na matriz prejudica também a nitidez das intersecções a serem determinadas. Se vocês quiserem, sei lá, determinar fosfato em água do mar, isso vai ser muito difícil, porque a condutividade da água do mar já é muito alta. Fazer uma precipitação de alguma espécie em água do mar vai ser muito difícil. Em soluções muito diluídas, como eu já mencionei, tem que levar em conta que a dissociação da água e também a dissolução de CO2 interfere e com isso fica prejudicada a obtenção de segmentos lineares. Também quando se tem soluções diluídas de espécies com pKa's próximos, não é possível resolver isso sem auxílio de programa de computador. Nesse caso, o que se pode fazer é, pelo menos, obter a soma da concentração dos ácidos presentes. O que já é uma grande coisa, porque se vocês apenas medirem o pH de uma solução, vocês vão saber somente quanto ácido está na forma livre, qual é a concentração ou atividade de íons de hidrogênio presentes na solução livres. Vocês não têm ideia da acidez total da amostra. Então, uma titulação, seja ela condutométrica, seja ela potenciométrica, permite chegar à acidez total da amostra, mesmo que não resolva cada ácido individualmente. Para resolver cada um deles, vocês poderão lançar mão da cromatografia de íons ou da eletroforese capilar. Mas na rotina, muitas vezes, o teor total de ácido titulável já é suficiente. Muito como isso em leite, em sucos, em alimentos, pegar a acidez total das espécies que estão presentes por uma dessas duas modalidades de titulação. Com isso, eu encerro essa primeira aula de eletroanalítica e já deixo avisado que na próxima semana nós teremos a segunda e última aula da parte de eletroanalítica, voltando agora os olhos para as técnicas em que há sim conversão de material nos eletrodos, por oxidação ou por redução. Nas técnicas que nós vimos hoje, não havia esse processo.